Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. A morte de um influenciador digital do Rio Grande do Norte após uma reação alérgica na semana passada reacendeu o alerta sobre os perigos das alergias. Veja na reportagem. Saúde e alegria era o que o influenciador digital Brendo Ian mostrava em seu perfil no Instagram, com quase 14 mil seguidores. Essas foram algumas das últimas fotos postadas por ele antes do trágico acidente. No dia 27 de abril, o potiguar teve morte cerebral após ser internado por comer um bolinho recheado com camarão. Brendo era alérgico ao alimento. O que leva realmente a um quadro grave, a um óbito, é normalmente o edema de glote ou o choque anafilático. No caso do choque anafilático, desencadeado por uma proteína estranha, há uma reação assim em cascata, em que os brônquios fecham, a pressão arterial cai e o edema de glote pode fazer com que a pessoa não consiga respirar. Assim como o influenciador, são várias as pessoas que não podem comer camarão, alimento que protagoniza uma das principais alergias do Brasil, ao lado de outros frutos do mar. Mas tem mais causadores que, juntos, acometem cerca de 30% da população do país, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. O especialista destaca alergias a leite, amendoim, picadas de insetos, cosméticos e medicamentos. A gente vê com contrastes iodados, com penicilina, uma coisa clássica. Felizmente, atualmente se usa muito pouco penicilina injetável, então caiu muito a frequência de reações graves com penicilina e com outros medicamentos. Mas ainda há reações com outros produtos, como é o caso do porco e seus derivados, que tanto afetam a saúde da Jéssica. Então eu não sabia, comia lasanha e sentia incômodo, comia macarrão que seja com presunto, com calabresa, essas coisas, e eu sempre se manifestava aqui no meu pescoço. A assessora de imprensa conta que só descobriu o problema aos 18 anos de idade, ao fazer o prick test. O prick test ele é feito com um pequeno apetrecho, existem vários esquemas, esse é um produto americano que a gente usa que faz 8 testes ao mesmo tempo. Então a gente pode colocar leite, ovo, camarão, a gema do ovo separada da clara ou não. Tem uma gotinha de histamina que é o controle positivo e com isso a gente consegue triar alguns casos. Por meio do teste, Jéssica descobriu ser alérgica também à poeira e a animais, como gato e cachorro. Desde pequena, a minha mãe tinha cachorro e ela notou, né, que eu estava tendo essas manchas no corpo. O principal fator foi essas manchas e o olho também coçava bastante. Até hoje, o olho é o local mais sensível às alergias de Jéssica e os sintomas podem ir além. Muito frequente no nosso meio é a rinite alérgica. Rinite alérgica muito frequente, asma bastante, as dermatites atópicas, as urticárias. Então, aquele indivíduo que já é alérgico, ele tem mais probabilidade de vir a ter uma reação alérgica grave. Por isso, é sempre bom fugir do produto causador da alergia e ter um plano de emergência indicado pelo médico. Muitas vezes, uma bombinha de asma salva uma vida. Normalmente, quando a pessoa começa a ter o primeiro sintoma, é aquele chiado todo. Então, se ela souber usar e se ela tiver o dispositivo, ajuda muito. O doutor ressalta que as alergias podem surgir em qualquer fase da vida. Aparecem de um dia para o outro, mas normalmente são brandas. O especialista diz que são poucos os casos graves ou fatais. Então, a probabilidade é pequena, mas pode acontecer com qualquer um. É como um acidente mesmo, comparável a um acidente de automóvel, um acidente vascular cerebral, é uma coisa acidental, mas qualquer um está sujeito e nós não temos uma maneira de fazer uma prevenção em 100% dos casos. A gente pode fazer um primeiro teste em pessoas que têm alguma suspeita, mas isso não é definitivo. A pessoa pode ter os testes todos negativos e desenvolver um choque anafilático. De qualquer forma, o médico recomenda a procura de um especialista a qualquer sinal de alergia.
Nenhum sinal é à toa, né, que a gente sente. Nenhum sinal tem que passar batido. A gente tem que sempre prestar atenção. Tem um olho coçando. Você chegou num local, tem um olho coçando. Ou até mesmo manchas no corpo. O corpo dá sinais claros que tem alguma coisa errada, né? E ainda falando sobre saúde, a cidade de São Paulo registrou o primeiro caso da variante Arcturus da Covid. Diante disso, a Prefeitura da capital reforçou a importância da imunização e informa que a vacinação com a Pfizer bivalente será ampliada para a população acima de 40 anos. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Essa nova variante foi detectada aqui na capital paulista em um paciente de 75 anos que apresentou sintomas no dia 7 de abril, foi encaminhado a um hospital e recebeu alta médica no último dia 27. Só depois disso é que esse primeiro caso dessa nova variante foi realmente notificado. Agora preste atenção aos sintomas. Irritação nos olhos, muito parecida com a irritação causada pela conjuntivite, além de tosse seca e febre. A Arcturus está sendo monitorada pela Organização Mundial da Saúde, só que até o momento não apresentou gravidade ou aumento no número de casos aqui na cidade de São Paulo. De qualquer forma, a Prefeitura ressalta a importância da vacinação, inclusive com a Pfizer bivalente, isso para a proteção contra formas graves da doença. E a novidade é que essa vacina estará disponível para pessoas com idade a partir de 40 anos, aqui na cidade de São Paulo, já nesta quarta-feira, dia 3 de maio. Lembrando que para receber esse imunizante é preciso ter completado pelo menos o esquema vacinal básico, que são as 2 primeiras doses da vacina, ou então ter recebido também 1 ou 2 doses de reforço. E é preciso respeitar o intervalo de 4 meses da última vacina recebida. A vacina está disponível aqui em São Paulo, nas UBSs, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, e nas AMAs também aos sábados, nesse mesmo horário. Até a última sexta-feira, a cidade de São Paulo havia aplicado quase 1.250.000 doses desse imunizante. Informou que de maneira escalonada, conforme a chegada de mais vacinas, a imunização vai sendo ampliada para outras idades a partir de 18 anos. E essas pessoas com mais de 18 anos já podem ser contempladas com aquela famosa xepa da vacina, que são as doses que sobram ao final de cada dia. E começam em maio as imunizações contra a poliomielite e o sarampo, com a aplicação das doses também nas escolas públicas. As campanhas de vacinação contra o sarampo e a poliomielite terão início neste mês de maio nas escolas públicas do país. Essa é a estratégia dos Ministérios da Saúde e da Educação para tentar recuperar a cobertura de imunização contra as doenças, que ficou bem abaixo do esperado em 2022. Para a poliomielite, a faixa de cobertura vacinal recomendada é de 80%. No ano passado, mesmo com a prorrogação da campanha, o reforço da vacina chegou a somente 54% das crianças brasileiras entre 1 e 4 anos. Já contra o sarampo, cerca de 47% das crianças receberam imunizante em 2022, sendo que a meta da cobertura vacinal é de 95%. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de país livre do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde, mas o perdeu em 2019, após a confirmação de um caso da doença no Pará. No ano passado, casos em São Paulo reacenderam a alerta para a importância da proteção contra a doença. Em campanhas anteriores, a vacinação em escolas contribuiu para o aumento efetivo da cobertura vacinal no Brasil. Em 2010, contra a meningite para jovens de 11 a 19 anos. Em 2011, foi contra a poliomielite para crianças de 5 e 6 anos. E em 2014, contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos de idade. Embora o público-alvo da atual campanha seja de crianças menores de 5 anos de idade, a ideia é atingir também aquelas que estão com doses atrasadas. De São Paulo, Leonardo Félix. E olha só, o governo publicou um decreto oficializando o retorno da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida passará a valer a partir do dia 1º de outubro deste ano.
Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto dispensando a apresentação de visto para turistas residentes nesses países. Pela apresentação que foi revogada, os turistas poderiam permanecer no Brasil por até 180 dias, sem a necessidade de visto para turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas e esportivas ou em situações excepcionais por interesse nacional. Em março deste ano, o presidente Lula determinou que o Itamaraty voltasse a exigir o documento. A avaliação se deu com base no princípio da reciprocidade, já que turistas brasileiros precisam de visto para visitar esses países. O governo fez um levantamento que identificou que não houve aumento no fluxo de turistas de modo considerável, desde que o Brasil parou de exigir vistos para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Assim como os livros de história, coleções de discos podem ensinar muito sobre várias gerações. E quem vai à casa da Dona Dora poderá aprender muito desde a década de 60 até 90. São raridades. O vinil é uma viagem, é assim, só com a passagem de ida, de volta não tem. E a viagem de Doralice ao mundo dos discos de vinil começou quando ela tinha uns 12 anos, lá em Maringá, no Paraná, onde nasceu. Fui criada assim, em um ambiente muito musical. Meu pai contratava antigamente aqueles conjuntos de baile, trazia para dentro de casa. E disso eu fui criando uma paixão. Era disco daqui, disco dali, porque naquela época era só disco, não tínhamos outra coisa. E raridades ainda, né? Porque era difícil também, era muito caro. O primeiro disco que eu tive foi Carmen Miranda, né, que não era o vinil, era Rotação 78, Roberto Carlos, Fábio Júnior, que eu sou fã, enlouquecida. Ela conta que aos poucos a coleção foi crescendo, mas ainda não passava de 300 exemplares quando se mudou para Dourados, aqui no estado, em 1989. Foi na virada da década de 90 para os anos 2000 que, de fato, o acervo aumentou significativamente. Muitas pessoas já não queriam mais o aparelho, porque estava saindo o CD. Aí começou a sair o CD e as pessoas se desfazendo, e também as rádios. Então, comprei muito disco de rádio, né? Depois, já morando em Campo Grande, os Vinis tomaram o local que era para ser o salão de cabeleireiro do marido dela. Logo, o espaço ficou pequeno e precisou ser ampliado. São prateleiras e caixas lotadas de discos das décadas de 1960, 70, 80 e 90. Até o cheiro das capas nos remete ao passado. Olha aí o primeiro disco da carreira de milionário José Rico. E há muitas outras raridades. Hebe Camargo, Inesita Barroso, Brigitte Bardot, Melren Moore, Carmen Miranda, são raras. Dora, como é carinhosamente chamada, revela que o seu estilo preferido é o rock, mas diz que se encantou e aprendeu a admirar a nossa música regional, tanto que fez muitos amigos na área, como a saudosa Delinha. Conheci, conversei com ela, descobri a história das músicas. Então, é uma paixão. Você cria um vínculo, além do artista, você cria um vínculo de amizade, de carinho pela pessoa. E é claro que a Dora tem a coleção completa da Dama do Rasqueado. Inclusive os 2 únicos álbuns da dupla Délio e Delinha, também estes 2 da dupla Jades e Jadson, bem novinhos, e ainda o único vinil de Luan Santana. E o mais curioso é que a Dona Dora tem discos que nem os próprios artistas têm. Eles vêm aqui, pedem para levar, mas ela só doa os que têm repetidos. Segundo Dora, aqui em Campo Grande ela tem mais de 20 mil discos de vinil e ainda uns 18 mil em Maringá. Tudo separado em seções. É o rock progressivo, é o rock nacional, são tudo separados, populares, bandas nacionais, internacionais, tudo separado. Só cantora, só cantores, solo. A coleção da Dora não para de crescer
E como todo amor, necessita de cuidado e atenção. Vez em sempre você tem que tirar da prateleira, né? Ligar um ventilador para arejar tudo. Tem que estar limpando, trocando plástico, passar limpa vinil para conservar o disco. Então é muito trabalhoso. Não tem como falar assim, não vou mais mexer com vinil, não tem. Meu filho fala assim, ó, esse você não vende por nada, esse também não. Porque você pega um amor naquilo que não tem como descolar, é uma paixão. Veja a seguir. Taxa para microempreendedores individuais ficará mais cara com reajuste do salário mínimo. E ainda, balé para cegos fortalece a inclusão social pela dança. Nós voltamos em instantes. Até já! A contribuição mensal do microempreendedorismo individual terá um novo valor a partir deste mês. Essa mudança acontece por causa do reajuste do salário mínimo definido no dia 1º de maio. Vamos conferir como ficam os valores. O valor corresponde a 5% do salário mínimo mais R$1 para quem exerce atividades sujeitas ao pagamento de ICMS e R$5 para quem exerce atividades sujeitas ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Dessa forma, a contribuição mensal do MEI poderá chegar até R$ 72, a depender da atividade exercida. Já para o MEI caminhoneiro, o valor será entre R$ 159,40 e R$ 164,40, de acordo com o tipo de produto transportado e o local ao qual é destinado. Com o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.302 para R$ 1.320 em 1º de maio, a contribuição mensal do microempreendedor individual também vai subir a partir de maio. O valor que precisa ser pago mensalmente varia conforme a atividade exercida. Veja os novos valores. Comércio e indústria, R$ 67,00, sendo R$ 66 de INSS e R$ 1,00 de ICMS. Serviços, R$ 71,00, sendo R$ 66 de INSS e R$ 5,00 de ISS. Comércio e serviços, R$ 72,00, sendo R$ 66 de INSS e R$ 6,00 de ICMS e ISS. MEI caminhoneiro, R$ 159,40 a R$ 164,40, de acordo com o produto transportado e local aonde é levado. E segmentos de categorias específicas não sujeitas a ICMS e ISS a R$ 66,00. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o reajuste é calculado automaticamente no momento de emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional, que deve ser pago até o dia 20 de todos os meses. A emissão do DAS pode ser feita pelo portal do Sebrae sem custo algum para o MEI. Para isso, o MEI deverá realizar o login no portal do Sebrae e acessar o ambiente personalizado Meu Mural, onde estará disponível a emissão do boleto ou o código para pagamento online, bem como a consulta ao histórico de pagamentos da contribuição. Um levantamento do mercado publicitário registrou que 64% dos brasileiros não têm fidelidade a marcas. O estudo procurou entender a relação que o consumidor tem com marcas de alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza. A Quitéria já tem uma estratégia definida quando vai ao supermercado fazer compras. Tudo para poder levar mais produtos pagando menos, de acordo com seu bolso. O detergente eu compro de outra marca, o sabão em pó, né? A Cândida, amaciante. Então eu estou indo para mais barato. Um estudo indicou que o principal motivo para as mudanças na hora de escolher o produto é o preço, de acordo com 37% dos entrevistados. A pesquisa consultou mais de 2.000 pessoas de todas as idades, classes sociais e regiões do país.
Os dados são consequência da crise econômica e da inflação em alta, além de revelar a quebra das cadeias de produção, logística e distribuição de alimentos. Tem vezes que a gente tenta provar algumas diferentes. Está muito em alta mesmo, e assim, a diferença são de dias. Um dia você vai estar um valor, um dia você vai estar outro. E aquela mesma marca, no outro dia, ela já abaixa. O levantamento aponta um cenário mais competitivo no mercado. Novas marcas como as nativas digitais e aquelas fundadas por criadores de conteúdo rivalizam com as grandes companhias. Apenas 19% dos entrevistados disseram que consomem sempre as mesmas marcas. Este é o caso da Priscila, que mesmo com orçamento apertado, tenta manter a fidelidade aos produtos que já tem confiança. Eu prefiro comprar as marcas que eu já conheço pela qualidade e às vezes algumas marcas que estão chegando agora no mercado não são tão bons quanto essas que a gente já faz uso. As marcas fiéis é mais feijão, a parte de alimentos, né? Feijão, o açúcar, o café principalmente e laticínios. O enfraquecimento das grandes marcas é acentuado por outro dado do estudo. Atualmente, 93% das pesquisas sobre produtos na principal ferramenta de buscas na internet são genéricas, citando apenas as categorias. As marcas são lembradas nos 7% restantes. O levantamento também chamou atenção para a geração Z, grupo da população nascido a partir de 1995. Eles têm uma relação mais desapegada. 65% declararam que não são fiéis. Agora eu estou optando pelos itens mais baratos. Já tinha fidelidade com algumas marcas, porém, devido à situação, eu estou optando pelo precinho mais em conta. Mas o mercado publicitário e o de marketing se movimentaram para reverter esse quadro. Hoje as empresas buscam oferecer experiências, benefícios e personalização para conquistar o coração e, principalmente, o bolso dos clientes, tanto dos novos quanto dos antigos. A pandemia levou a uma mudança de comportamento na compra do brasileiro. Uma pesquisa do Think with Google mostrou que as pessoas hoje elas não querem mais comprar barato, elas querem o custo-benefício. Porque as pessoas passaram a pesquisar na internet e conseguir ver, poxa, esse produto eu consigo comprar por esse preço X, antes eu comprava por 2X. E com isso, a experiência do cliente se tornou algo muito importante para esse processo de fidelização. E aí a gente vai ter uma gama de opções de acordo com o perfil desse cliente. Por exemplo, quando eu ofereço cashback com a compra, e a vendedora te avisa, olha, por SMS vai chegar um cashback para você usar daqui a até 40 dias. Isso é uma opção. O cliente hoje quer comprar algo que seja por um valor justo e que essa experiência vai ser muito importante no processo de fidelização, o que vai ajudar as grandes marcas a manter esse cliente comprando sempre com ela, porque ele sabe que no vizinho pode ser uma proposta mais atraente. E olha só que bacana essa história. Um estudante do ensino fundamental de Mato Grosso do Sul vai ganhar o prêmio Cientista do Futuro. O reconhecimento é pelo artigo científico que ele fez sobre a presença de agrotóxicos nas águas de um rio. Mochila nas costas, lápis na mão, conhecimento na mente. Assim é a rotina escolar do Juan. Aluno do 8º ano do ensino fundamental, ele desde muito cedo sempre gostou de pesquisar. E juntando uma ideia aqui, uma leitura ali, resolveu pensar além das 4 paredes da sala de aula e se aprofundou na pesquisa científica. E o tema escolhido não poderia ser mais atual. O tema foi escolhido a partir do meu interesse pela biodiversidade do Rio Dourados. Eu tinha em mente, inclusive, pesquisar sobre os peixes em geral, que habitavam lá. E para facilitar a nossa pesquisa levemente, os professores me aconselharam a buscarmos deixar o tema menos amplo e fomos aprofundando em certas partes e chegamos na conclusão de que seria melhor pesquisar sobre os agrotóxicos no Rio Dourado. E a veia científica sempre esteve presente no dia a dia do jovem estudante. Esta professora foi a orientadora do Juan durante todo o período de pesquisa e afirma que o menino é sim um pesquisador nato. É muito fácil orientar o Juan, porque ele é muito autônomo, né? E muito seguro de si.
Mas a gente encontra desafios em questão da idade, tem feiras que ele não pode participar porque não tem idade ainda. E aí tem toda a questão de ensinar a paciência também, né, do pequeno cientista. Foram 12 meses de pesquisas, de visitas de campo para então concluir o projeto que foi premiado em uma feira do Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul. A partir daí, o Juan foi convidado então para participar da celebração de 50 anos da Embrapa, em Brasília, onde vai receber o título de cientista do futuro. A pesquisa foi por meio bibliográfico, então nós fizemos análise de documentos, artigos que já existiam, e a gente levou aproximadamente um pouco mais de um ano. E então a gente fez várias análises e fizemos também fichamento. Aí depois que nós obtemos as nossas informações necessárias, nós juntamos e escrevemos o artigo e várias coisas assim. E depois nós participamos das feiras apresentando nosso projeto. A primeira apresentação do Juan em feira científica, na FECIGRAM, né, na feira do IFMS daqui de Dourados. E aí lá o chefe da Embrapa teve contato com o trabalho dele, né, e conheceu ali a pesquisa do Juan, ficou encantado com o Juan e convidou o Juan para uma visita à Embrapa no laboratório do professor Rômulo, que é o especialista em agrotóxicos do Rio Dourado, principal referência que o Juan usa. Convidou o Juan para conhecer o laboratório. E dali a Embrapa se apaixonou pelo Juan e resolveu homenageá-lo também, né, nesse aniversário da Embrapa Nacional. Diretora da unidade de ensino, onde estuda o Juan, a Rose afirma que a ideia de promover desde muito cedo a sede pelo saber e o interesse pela pesquisa faz parte da didática da escola desde as séries iniciais. Vai ter competências e habilidades voltadas para aquela área específica. Então, ele já vai com um produto inovador, ele vai chegar com um diferencial para o mercado de trabalho. E esse é o nosso estilo de trabalho. Formar esse aluno, que ele vá para o mercado de trabalho, vá para as universidades também, já preparados no campo da pesquisa educacional. Enquanto o dia da homenagem não chega, a ansiedade é companheira do Juan. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser incrível. Nunca fui para Brasília, vai ser uma oportunidade de conhecer. Recentemente, o Brasil celebrou os 21 anos do reconhecimento da língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. A Libras tornou-se reconhecida no país, mas nem todo surdo tem acesso a ela e são poucos os ouvintes que a compreendem. Esta escola particular na Granja Viana, Grande São Paulo, oferece bolsas de estudo para alunos surdos. Os surdos, desde muito pequenininhos, eles chegam ao colégio, ao Rio Branco, na verdade, ao Centro de Educação para Surdos. Eles ficam lá até o 5º ano e, a partir do 6º ano, eles vêm para o colégio, incluídos nas salas com os alunos ouvintes. A instituição hoje atende 25 estudantes com diferentes níveis de perda auditiva, com apoio de 8 intérpretes. A gente recebe os alunos pela manhã para a primeira aula, a gente interpreta todas as aulas, todas as atividades do colégio, inclusive as atividades externas, quando há alguma viagem de estudo do meio. A gente sempre disponibiliza um intérprete para acompanhar cada sala em que tenha alunos surdos. Aqui os estudantes surdos aprendem Libras como primeira língua. E o trabalho se estende também aos ouvintes, com curso livre de língua brasileira de sinais. Ele não atende só alunos, ele pode ser frequentado também pelos pais, né? Porque todos da comunidade convivem com os alunos, pais ou colaboradores também. Ele funciona no período oposto também e a cada ano nós temos tido mais procura e o incentivo também é maior para que todos os alunos ou o maior número de alunos possível frequente, apesar deles conseguirem se comunicar também, porque aprendem alguns sinais e porque tem os intérpretes para facilitar a comunicação. Isabela é uma das alunas que se interessou pelo curso. Nunca tinha estudado numa escola que tinha surdos, então quando eu entrei aqui, que no caso foi ano passado, eu vi várias pessoas dessa comunidade que falavam, e aí eu entrei numa sala que tinham 2 meninas surdas e eu comecei a me interessar. E agora ela já consegue se comunicar bem com os amigos surdos. É muito legal essa interação que a gente consegue ter com eles. Mas são poucas as unidades escolares como essa aqui que oferecem aulas de Libras para
todos os alunos, surdos e ouvintes. Uma questão prioritária entre as lutas que a comunidade surda encabeça. A FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, entidade de representação nacional da comunidade surda em defesa de seus direitos, ressalta a importância do ensino da língua brasileira de sinais nas escolas para a disseminação desse aprendizado ao maior número de pessoas. Mas esse parece ser um sonho ainda distante. Nas escolas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade muito grande de implementação na grade curricular a língua brasileira de sinais, tendo em vista também a questão da dificuldade de ter profissionais qualificados para estarem inserindo essa comunicação também dentro das escolas. Antes disso, segundo o assistente social, é preciso que ao menos os surdos tenham acesso, dentro de escolas públicas e privadas, àquilo que para eles é garantido por lei. É de obrigatoriedade dessas instituições terem atendimento acessível em língua brasileira de sinais, garantindo o acesso, garantindo a comunicação dessas pessoas, e dando também, principalmente, a liberdade de expressão, de ir e vir, e do direito de escolha também. Mas até esse cenário legalmente exigido, de acordo com Jonathan, está longe de se tornar realidade para boa parte dos mais de 10 milhões de surdos do Brasil. Pessoas aqui no interior de Minas Gerais que a gente faz atendimento, por exemplo, eles às vezes são os únicos surdos do município onde eles estão, vivendo. E aí eles não têm contato nem com a língua e muito menos com outras pessoas surdas. E isso traz um prejuízo, às vezes, irreparável na vida dessas pessoas. Chega na fase adulta, se torna mãe, pai, e eles, às vezes, não têm condições de matricular o filho na escola, não sabe administrar o próprio dinheiro, a própria vida. Então, a gente vê que tudo isso tem a ver com a formação de base dessas pessoas. Mesmo se comunicando em Libras, esse estudante surdo de 13 anos também enfrenta dificuldades em várias situações do cotidiano. É muito difícil lá fora, porque em qualquer lugar que eu vou, uma loja, às vezes os profissionais não sabem falar a minha língua, então eu não consigo me comunicar muito bem, então eu tenho que chamar um intérprete ou minha mãe tem que sempre já estar junto comigo. Então essas situações são muito difíceis, não é fácil. Essa dependência eu me sinto muito incomodado, porque me falta comunicação, São problemas diversos que poderiam ser sanados se mais pessoas aprendessem a língua brasileira de sinais e, principalmente, se ela fosse inserida na grade das escolas como obrigatória, assim como as aulas de inglês, por exemplo. Nós temos tido muito avanço nos anos em que trabalhamos com isso, alunos com excelente desempenho acadêmico, apesar de todos os desafios que enfrentam. Um dos nossos alunos surdos acabou de receber a nota da redação do Enem, ele tirou 800, o que mostra que a capacidade intelectual, a capacidade cognitiva é a mesma que qualquer outro aluno. O que muda é a forma de comunicação. Então, se a gente conseguir que a Libra se torne uma língua oficial e que faça parte do currículo, eles terão ainda melhores condições de se desenvolverem. Eu acho que tem que ser obrigatório, sim, o ensino da língua de sinais, porque nós vamos ficar mais felizes, os surdos ficarão mais felizes. O único grupo de balé clássico do mundo formado por pessoas deficientes visuais fica em São Paulo. É a inclusão aliada à beleza de movimentos de quem adquire condições de conquistar todos os espaços. Concentração, movimentos delicados, força, fluidez, disciplina. O balé é uma das formas de se expressar mais lindas do mundo. A dança promove espetáculos clássicos e cheios de emoção. Ser bailarino é muito mais do que só um compilado de pliés, jeté, frappé, passos que, ao som de uma música clássica, deixam todos os espectadores arrepiados.
E quando nós falamos de tudo isso, lembramos, claro, do quanto a dança clássica pode ser benéfica para diversos aspectos da vida. Os benefícios são muitos, né? Porque a dança engloba várias coisas. Tem que pensar um pouco mais rápido, para que o cérebro manda o comando, né, para as articulações, para os membros, para que eles possam ter uma boa desenvoltura. Além disso, ajuda na inclusão e na integração social, principalmente para aqueles que possuem algum tipo de deficiência. Estando aqui juntos, eles conseguem se comunicar, até marcar outras coisas para sair, ir num cinema, ter mais acessibilidade, porque as pessoas com deficiência são muito introspectivas, né? Se elas não têm um lugar específico que elas possam se encontrar, é muito difícil elas saírem sozinhas. E incluir pessoas com deficiência na dança foi um dos grandes desafios que uma bailarina e fisioterapeuta conseguiu, digamos que, resolver em 1995. O método Fernanda Bianchini já teve mais de 3.000 alunos e atualmente tem o único grupo formado apenas por deficientes visuais no mundo. Fato é que incluir essas pessoas em atividades como o balé pode ajudar muito para que elas se sintam parte do grupo e tenham uma vida bem mais feliz. Esse é um dos grupos de balé inclusivo. Quase todos os integrantes são deficientes visuais. Mas se eu não te contasse, você nem saberia, não é mesmo? As coreografias são pensadas para atender a todos. Aqui eu comecei a entrar em contato com esse toque, que é um toque quase comunicacional. Então, se eu não consigo identificar a forma de um corpo pela visão, o toque quase que vai substituir essa visualidade do movimento. Aqui o toque ele é utilizado quase como uma comunicação para você conseguir entender aquela figura daquele movimento, já que você não tem a visualidade. E mesmo parecendo que a falta da visão seja o maior desafio, não se engane. As dificuldades que eles têm não são motivadas por isso. A maior dificuldade que eu tenho está sendo superada, que era a questão de memorizar mesmo o que eu tenho que fazer, principalmente na questão dos braços. Mas eu estou conseguindo agora memorizar mais rápido, minha concentração está melhor, inclusive a dança me ajudou muito na concentração também. E é exatamente o que a Gigi disse. Qualquer desafio pode ser superado se você tiver foco no seu objetivo. A dança dá a possibilidade de troca e de expressão. Uma verdadeira terapia que não tem restrição. Você só precisa sentir, independente das suas limitações. Muito bacana o projeto, parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!